Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional e aqui do Distrito Federal, quando for o caso. Meus amigos e minhas amigas, mais recentemente, hoje são 17 de julho de 2019, início da tarde. Por esses dias, aqui no Brasil, a maior polêmica política a nível nacional está sendo a indicação do deputado federal mais votado do Brasil, Flávio Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A mídia nociva, a mídia lesiva, caiu em cima de uma forma muito voraz, querendo desqualificar o deputado Flávio Bolsonaro para a ocupação do cargo lá, alegando que é carreira sistemática do Itamaraty, como se fosse a carreira das Forças Armadas, e tudo bem que a pessoa tem que ocupar diversos cargos de carreira no Itamaraty para depois chegar à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ora, o que esses caras, o Itamaraty, eu digo, a Escola do Rio Branco, é a escola de formação de burocratas sem compromisso com o Brasil. Sem compromisso com o Brasil. O que esses medalhões formados no Itamaraty fizeram pelo Brasil? Eles vão lá para os Estados Unidos ou para qualquer outra embaixada no mundo, vão beber uísque, vinho da melhor qualidade e não fazem nada pelo Brasil. Nada. Se o Brasil fechasse 90% das suas embaixadas pelo mundo, sairia ganhando. Porque é uma turma de burocratas, nada fazem pelo Brasil. Uma autoridade de Israel, certa feita, disse que o Brasil é um anão diplomático. E é um anão diplomático. E é um anão também na área comercial, porque só vende commodities, produto encontrado em qualquer parte do mundo. Não é à toa que a indústria do Brasil cai, que o turismo cai, que a área de serviço cai. Por quê? Isso é falta de competência, isso é extensivo a diplomacia brasileira, casa da burocracia, da formação da burocracia. Aquilo lá não tem nenhuma utilidade para o Brasil. Se o Itamaraty fosse fechado, seria um favor para o povo brasileiro que deixaria de carregar nas costas inutilidades que são esse corpo diplomático, que é esse corpo diplomático do Brasil. Agora dizem que o deputado Flávio Bolsonaro não pode ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Por quê? Por quê? Qual é a qualificação que os outros têm que ele não tem? Esse negócio de falar uma língua ou outra, ter fritado hambúrguer ou não, isso aí não vem ao caso. Ele tem legitimidade, é um deputado federal, excelentemente bem votado, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Só isso aí já é uma qualificação maravilhosa. Então os despeitados, os invejosos têm que ficar calados. Eu não gosto de falar nome de pessoas, falo da mídia nociva, mas eu vou citar aqui a Miriam Leitão. É uma frustrada. Tudo ela arranja na cabeça dela para prejudicar
o governo do presidente Jair Bolsonaro. Tudo, se a economia cresce, cresce pouco demais, não vale nada, e não reconhece os méritos. Por que que ela não falou do maior mérito do governo Bolsonaro atualmente, que foi o acordo comercial com a União Europeia, que ele foi decisivo? Ela não fala isso, não. Quer tirar sempre um pedacinho do prestígio dele para dilapidar. Mas nós todos sabemos que a posição dela é ideológica. É ideológica porque foi presa durante a ditadura, Deus sabe por quê, né? Ninguém anda sendo preso por aí à toa. Então, a posição dela é ideológica porque o presidente Jair Bolsonaro tem formação militar, adicionou a seu governo diversos generais e militares de alto escalão e que estão sendo muito bem sucedidos em suas missões. Agora falam, também vou falar de outra coisa aqui com propriedade. Falo de uma certa súmula do Supremo Tribunal Federal que proíbe a indicação de parentes para cargos públicos. É um artifício por via esconsa, porque o Supremo Tribunal Federal não pode legislar. Não pode legislar. Aqui no Brasil, só o Poder Legislativo e o Poder Executivo podem legislar. O Poder Legislativo já diz, é para legislar. O Poder Executivo no Brasil tem um Instituto da Medida Provisória que já é ditada com peso de lei, com força de lei, porque na formação mais atual do Estado brasileiro, na Constituinte, veja bem o termo, Constituinte, eles prepararam toda o arcabouço da Constituição para o parlamentarismo. E lá dentro da Constituição, eles preparando o Estado para o parlamentarismo, colocaram a medida provisória, que é um instituto quase que privativo de regimes parlamentaristas pelo mundo. Não é? Então o Poder Judiciário não pode legislar. Mas ele invade, o Poder Judiciário no Brasil invade competências do Legislativo constantemente. Mas o Poder Legislativo também é culpado e o Poder Executivo, que são lenientes, não reagem. Mas eu, para mim, como jurista, como advogado, eu acho que essas súmulas, esses verbetes e outros artifícios que inventam aí no Poder Judiciário e que não são da sua competência, para mim são todos nulos de pleno direito. É aplicado porque o Supremo Tribunal Federal é o Supremo. Mas acredito que de direito, de fato eles fazem, mas de direito é nula. São nulas. São nulos esses artifícios. Essas súmulas, esses verbetes, isso não tem nada a ver não. O que vale é a aplicação da lei pelo judiciário, da lei e da Constituição. Esse negócio de verbetes, súmulas, são artifício para atalhos, eu digo aqui que sem medo de errar, ilegais. Atalhos ilegais. Porque nós temos que observar a Constituição e as leis. Mas, contudo e todavia, o presidente da República é livre para nomear os seus cargos políticos. Isso não é sinecura, isso não é nepotismo. O Flávio Bolsonaro tem um mandato legítimo, tanto como deputado federal, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados.
Então ele está muito mais do que legitimado para ocupar a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Os invejosos, pianinho, fiquem calados. E os adversários que fazem oposição por oposição, também fechem o bico, fechem os bicos, porque fazem oposição por oposição, querem atingir o presidente Jair Bolsonaro e seu governo e sua família de qualquer maneira, querem desqualificá-lo. Mas isso eles não vão conseguir. Essa mídia nociva que coloca aí alguns neófitos para falar de política e de aplicação do direito pelos tribunais, são neófitos mesmo. Falam besteira, uns dizem, eu falei ainda há pouco com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mentira! Não falaram. Eu falei com alguns membros do governo, e isso é assim e assado, para ter credibilidade. Mas é mentira! Eles não falaram com ninguém, não falam, não tem essa entrada. Qual é o ministro do Supremo Tribunal Federal que vai ficar cocheando com esses comentaristas neófitos? Qual é o ministro, membro do governo, que vai ficar falando com esses neófitos? Né? Correr risco para quê? É mentira. Eles dizem que falaram com A ou com B para legitimar aquele discurso bobo deles, pensando que todo mundo é débil. Mas olha aí vocês que são chamados a toda hora para opinar sobre condenações, sobre o Poder Executivo e até mesmo sobre matérias do Legislativo, são todos neófitos. Ficam ali no corredorzinho verde e azul da Câmara e do Senado, para lá e para cá, fazendo fofoca. São fofoqueiros, não são jornalistas, são fofoqueiros de meia tigela, querendo embarcar o povo brasileiro na mentira deles, nas ilações. E o triste é que eles apostam na ignorância do povo, que não sabe o que é uma medida provisória, que não sabe o que é uma súmula, que não sabe o que é um verbete. A maioria, a grande maioria do povo brasileiro não sabe o que é isso. Não entende nada de política. Então eles vêm, como a senhora Miriam Leitão vem e fala tantos absurdos, querendo assim que o povo brasileiro engula e tome aquilo como verdade. Mas nem todos, viu, dona Miriam? Nem todos são malucos e neófitos, tá? Você fala aí, entra aqui, sai aqui, com maior prazer. Nada do que você fala da economia tem base em Adam Smith. Nada que você fala de economia não tem base com Marx. Nada que você fala em economia tem com John Maynard Keynes. Nada que você fala em ecologia tem a ver com a ciência em si. Nada que você fala do meio ambiente no Brasil, que você andou correndo por aí, mas como uma turista, para falar mal da política ambiental do Brasil. E isso é uma covardia, porque o Brasil é um dos países que mais preservam no mundo. Fale da Europa, fale da Alemanha. Eles não têm cobertura original, nativa, de mata alguma. De mata alguma. E querem agora dar lição para o Brasil. As emissões dos Estados Unidos, da China e da Índia e da Rússia são enormes. Por que a Rede Globo e sua
E seus neófitos não falam deles, querem falar do Brasil, querem que o Brasil de moto próprio, unilateralmente, tome decisões para prejudicar economicamente o Brasil. Mas ninguém aqui é tolo, ninguém aqui é nécio. E o presidente Jair Bolsonaro sabe, ele falou bem, se eles estão criticando a indicação do Flávio, é porque eu estou certo. E está certo mesmo, presidente. Indique, porque são todos seus inimigos, todos invejosos. O senhor presidente da República saiu de uma condição de pesquisas aí que eu também não acredito, mas muito ínfima, e chegou a presidente da República com seus projetos. Agora ele quer executar os projetos que ele apresentou ao povo, e a mídia nociva e a oposição, por oposição, quer anular, quer impedir. Mas não vão impedir essa indicação de Flávio Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Há de ser aprovada no Senado e há de ser nomeado. Isso aí só vai ajudar o Brasil porque o deputado Flávio Bolsonaro tem entrosamento na Casa Branca. E não adianta dizer que amanhã pode vir um democrata, não, isso é besteira. Isso é besteira. Aquela embaixada nossa lá nos Estados Unidos, olha, eu vou dizer para você aqui também, se fosse fechada não faria falta. Não faria falta. Então a indicação de um deputado bem votado, né, bem entrosado já no Congresso Nacional como presidente da Comissão de Relações Exteriores, a indicação dele foi uma indicação legítima e favorável para o Brasil. E assim vai continuar. Mas, minha gente, esperemos tudo dessa mídia nociva. Tudo. Mentira, artifícios, a sacadilha de toda a natureza. Eles vinham preparando o Brasil para um socialismo nojento há muito tempo. Essa é a realidade. Mas se surpreenderam, porque a mão de Deus ajudou que Jair Messias Bolsonaro, fosse eleito presidente da República. Está aí. E ele não é mole não, viu? Ele tem apoio político e tem apoio militar, né? Tem apoio na sociedade, tem apoio no meio econômico. Ele não está só, não. Não está só. Agora vocês aí do outro lado tem que entender que ele foi eleito. E que vocês querem dar o golpe. São golpistas. Mas o presidente Jair Bolsonaro vai ficar até o fim do mandato. Porque ele não é bobo, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Então, nessa questão da indicação do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele está certo. Indique o deputado Flávio Bolsonaro, que ele será um excelente embaixador. Tenho certeza. E o presidente da República e o povo brasileiro não vão se decepcionar com essa nomeação. Então eu concluo essa fala de hoje, minha gente, dizendo, para estarmos todos atentos, porque essa mídia nociva faz tudo para derrubar o governo Jair Bolsonaro. Faz tudo para prejudicar o governo do presidente Jair Bolsonaro e o povo brasileiro. E o povo brasileiro, que não estão aí para o povo brasileiro, eles são empresas capitalistas que querem captar. Agora, não estão encontrando no governo a mamata que tinham antes. O governo agora tem critério, viu? Para liberar dinheiro para empresas jornalísticas. Seja ela de onde for. Então, meus amigos, perdoe até o meu arrobo hoje, mas a minha opinião é essa.
formação no Itamaraty é burocrática e a súmula do STF, para mim, de direito, ela é nula. Nula de pleno direito. Agora, de fato, eles fazem o que é a Corte Suprema e estão invadindo competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo e não há uma reação. Não há uma reação. Então, minha gente, eu estou falando isso aqui para vocês que eu sei que muitos não sabem o que é uma súmula, muitos não sabem o que é um verbete, muitos não sabem nem o que é esse Supremo Tribunal Federal. Muita gente. Então, pedindo a Deus que continue nos abençoando a todos, eu agradeço. Muito obrigado. E até uma próxima vez, se Deus assim permitir.